Salve, salve, monstros da rede, tudo bem com vocês? Quem fala é o Fernando TK e no Cadê Esse Mano de hoje vou falar pra vocês sobre um dos maiores laterais direitos aí da história do Manchester United, um cara raçudo e um cara que tinha o DNA da equipe, beleza? Gary Neville pra vocês, mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, Gary Alexander Neville, mais conhecido como Gary Neville, nasceu no dia 18 de fevereiro de 1975 na cidade de Bury, na Inglaterra. Como vocês já devem pensar, né? Vocês já conhecem o Gary Neville, com certeza de nome, ele começou a sua carreira nas categorias de base do Manchester United. Mas antes de eu falar um pouco sobre a carreira dele em si, né? Antes de eu falar sobre a carreira dele em si, eu tenho que falar que a família dele é uma família de esportistas. O pai dele foi jogador de futebol. A irmã dele, que tem o nome de Tracy, é jogadora de netball. Na verdade, não sei se já foi, na verdade acho que é. Isso é jogador de netball, um esporte não muito famoso aqui no Brasil, mas mais famoso lá fora. E seu irmão, Phil Neville, foi companheiro dele no Manchester United. Na minha opinião, Gary Neville foi melhor, mas enfim, Phil Neville também foi muito bom e fez parte daquela geração de 92. Neville entrou nas categorias de base do Manchester United em 1991, liderando o time como capitão da equipe na FA Youth Cup, como se fosse a Copa da Inglaterra para os mais jovens. Em 1992 ele foi integrado ao elenco principal, eu já acabei de falar, na verdade, né, a turma de 92. Aquela turma tinha quem? Tinha o Gary Neville, tinha o irmão dele, o Phil Neville, você tinha Ryan Giggs, você tinha Paul Scholes, Nick Butt, que é um cara que eu não cheguei a ver jogar, e o David Beckham, né? O David Beckham, grande Beckham, que jogou também no Real Madrid. Ele ficou um tempo ali amargando o banco, entrando, às vezes entrava, às vezes não entrava, até que em 1994, depois da lesão do lateral direito Paul Parker, ele acabou assumindo a condição de titular na equipe e em 1997, 3 anos depois ali de quando ele virou titular, ele marcou o seu primeiro gol oficial, o seu primeiro gol na carreira, na verdade, né, como jogador de futebol. Isso foi num empate por 3-3 contra o Middlesbrough. Aí o tempo passou, e em 2006, com a saída do ídolo do United também, né, o Roy Keane, ele acabou virando o capitão da equipe. E as coisas pareciam melhorar para ele esse ano, até que numa partida contra o Liverpool, quando o Manchester United ganhou no último minuto, ali nos 90 minutos mais alguma coisa, com um gol do Rio Ferdinand, o Gary Neville, né, que é um cara que sempre foi muito de espírito de equipe, não faz muito sentido. Foi um cara muito fervoroso, né, um cara que sempre torceu muito pro United. O que ele fez? Ele pegou e foi comemorar o gol. O negócio é mais ou menos assim. Ele foi visto correndo da linha do meio em direção aos torcedores adversários para comemorar a vitória, né? E as suas ações elas foram criticadas pelo seu companheiro tô dando um spoilerzinho, mas pelo seu companheiro de trampo agora, né, que é o Jamie Carragher, criticou aquilo que ele fez, o Carragher que era grande ídolo do Liverpool naquela época. E o Gary Neville depois foi punido, né? Foi posteriormente acusado de conduta imprópria pela FA, que é a Confederação Inglesa, né, de Futebol, e ele contestou, perguntando ainda se era melhor que os jogadores agissem como robôs e não demonstrassem emoções, mas nada disso adiantou essa manifestação. Ele foi multado em 5 mil libras, que hoje é mais ou menos aí uns 40 mil reais, só por uma provocaçãozinha dele ali, né? E é advertido sobre sua conduta futura, né? Se ele fizesse mais cagada, outras punições piores poderiam acontecer. Aí, monstros, o tempo passou, ele continuou ali no United, né? E em 2008 ele acabou ficando fora um pouco por conta de lesões, de uma lesão, na verdade, que ele teve. E nisso ele voltou a jogar numas quartas de final de Champions League contra a equipe da Roma. Foi um jogo lá no Old Trafford onde a torcida, ele acabou entrando, substituiu o Anderson aos 81 minutos do segundo tempo, e a torcida ovacionou ele de pé, ele recebeu a faixa de capitão e tudo, e fez um final ali de Champions League, ali a final, né, que a final foi contra o Chelsea, que o Manchester United ganhou nos pênaltis, fez ali um ótimo restante de competição, mas mesmo assim acabou ficando fora da seleção da temporada, né? Até por conta da lesão que ele teve. E a salvação, né, que teve nas quartas de final também foi porque foi a 99ª aparição de Neville na Liga dos Campeões. E quem ergueu o troféu na final, né, da Champions League nem foi o Neville, até porque para simbolizar esse período que ele ficou fora, o Rio Ferdinand e o Giggs, que dividiram a faixa de capitão, acabaram erguendo a taça, não ele.
E aí, meus amigos, o Gary Neville começou a perder um pouco de importância na equipe. Ele tinha nome, né, como por exemplo o Hernandes do São Paulo, só que o Gary Neville é outro patamar, enfim. Mas ele não estava jogando mais tanto assim, né, ele tinha lesões, estava ficando velho, tinha suas limitações, então ele virou um jogador de banco. Ali em 2010, 2011, 2009, né, acho que até por isso que eu lembro mais dele nos jogos de videogame do que nas partidas oficiais. Eu comecei a assistir o Manchester ali naquela época de 2008, do Cristiano Ronaldo, mas eu vi mais 2009, né, 2010, aquela época do Chicharito, Rooney, Berbatov, Nani, enfim. E ele já não estava entrando tanto, ele entrava pouco. Até porque o Alex Ferguson, né, preferia jogadores com mais regularidade, né, como o próprio Rio Ferdinand, Nemanja Vidic e o Patrice Evra. E em 2 de fevereiro de 2011, após quase 20 anos jogando no Manchester United, o Gary Neville acabou anunciando a sua aposentadoria. Ele anunciou a aposentadoria dele com 35 anos, esqueci de falar isso aí. Mas enfim, antes de eu falar pra vocês o que ele faz hoje, eu tenho que falar um pouco da passagem dele pela seleção inglesa. Porque se vocês acham que o jogador do calibre de Gary Neville não passou pela seleção nacional, vocês estão enganados. Neville estreou pela seleção inglesa em 1995 sob o comando de Terry Venables. E ele foi o jogador titular mais jovem da seleção da Inglaterra durante o torneio, na verdade, da Eurocopa de 1996. Ele disputou cada partida até a semifinal, a qual ele foi suspenso, que ele levou 2 cartões amarelos. Aí depois ele jogou a Copa de 98, que tinha, né, a Inglaterra tinha um time máximo, mas acabou não seguindo muito, né? Em 2002 ele ficou fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão no pé. E em 2006 ali, mesmo bichado ali, na verdade não, na primeira partida ele não estava zoado. Ele foi para a Copa de 2006, na primeira partida ele jogou, aí depois ele ficou lesionado e voltou só contra Portugal. Aí depois ele acabou saindo um pouco da seleção inglesa, né? Já tava ficando mais velho e tal, e ele não foi mais convocado, né? Mas ele, enfim, jogou bastante tempo aí na seleção inglesa, jogou ao lado de grandes amigos dele do Manchester United, Rooney, David Beckham, Paul Scholes, enfim, foi muito importante. Mas agora vem aquilo que todo mundo quer saber, meus amigos. Eu escolhi o Gary Neville aqui, mas provavelmente muitas pessoas aqui que estão vendo esse vídeo devem até saber o que ele faz hoje, porque ele é um cara bem famoso na mídia. O Gary Neville, depois que ele se aposentou, ele acabou se tornando analista e posteriormente comentarista da Sky Sports, que é acho que no mundo, assim, na Europa, digamos assim, é a maior emissora de esportes, né? Ele aproveitou da influência dele no United e tal, e foi pra lá, entrevistou grandes personalidades, virou um grande cara da mídia, até que em 2015 ele recebeu a oportunidade para treinar o Valência, né? E ele assumiu o cargo do Valência, né? E depois ele foi demitido pelo clube em 2016. Não deu muito certo a sua primeira experiência como treinador. E aí o que ele fez? Ele voltou à sua posição geral ali como comentarista da Sky Sports, que aceitou ele de braços abertos, e hoje ele é o cara lá, né? Eu mesmo não assisti no Sky Sports, nunca tive no meu pacote de televisão nem nada, mas acho que nem tem aqui no Brasil Sky Sports, se eu não me engano, mas enfim, não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas ele é um cara que tá direto ali no Twitter, eu abro no Twitter, Globo Esporte, UOL, ele sempre dá uma outra declaração que acaba saindo, ele entrevista grandes jogadores. Recentemente ele entrevistou o Harry Kane aí, né? O Harry Kane declarou para ele que queria sair do Tottenham, ele consegue tirar bons furos, ele virou um grande jornalista, um cara que é voz no mundo do futebol e é um cara bem respeitado. Ele também foi gerente assistente da seleção inglesa de 2012 até 2016. Então, vocês podem ver aí que o Gary Neville tentou ter um pé ali na parte técnica, na parte de treinador, sei lá, tentar ficar dentro do campo, mas eu acho que ele vai mais aí como jornalista, como principalmente comentarista, né? Acho que ele vai mais ali, principalmente como comentarista. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, de saber o que faz Gary Neville hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem suas sugestões, quem que vocês querem ver no Cadê Semana da próxima semana, quem vocês não gostaram de ver, suas críticas, enfim, qualquer coisa. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @FredãoTK no Instagram, @rede_oficial, o TikTok e o Instagram também da rede. E também o Instagram da L11, que eu nunca sei direito, mas vai aparecer por aqui. E é isso, pessoal, até a próxima. Valeu, monstros!